Bom, então, continuando o nosso exercício, nós vimos que aumentando de 3 para 4 pessoas, nós conseguimos um acréscimo na produção, né? Passamos a fazer 3 por hora. 3 por hora, 3 vezes 8, 24. Então, passamos 16 unidades por dia para 24 unidades por dia. Já passamos a ter condições de entregar uma demanda maior. E a eficiência também aumentou um pouquinho, passou a ser 75% ao invés de 67%. Vamos fazer mais uma mudança e vamos acrescentar mais uma pessoa. Então, quinta situação, eu vou trabalhar com 5 pessoas alocadas. Se eu vou trabalhar com 5 pessoas, sigo a mesma regra. Tem essa distribuição atualmente, né? Uma no primeiro, uma no segundo e duas no terceiro. E a ideia é que a gente coloque essa pessoa adicional no posto gargalo. Sempre aumentar os recursos, sempre aumentar a capacidade do posto gargalo. Então, nessa nossa situação, como o tempo resultante do 3 é de 15 minutos, nós vamos ter que colocar a segunda pessoa aqui. Vamos duplicar o posto 2. E ao duplicar o posto 2, o seu tempo resultante passa a ser de 10 minutos. Tá? Já que eu vou ter duas peças feitas a cada 20 minutos, o que dá um resultante de 10 minutos. Percebam que agora o nosso gargalo volta a ser o posto 3, não com 30, mas com 15 minutos de tempo. E esse vai ser o nosso tempo de ciclo. Nós vamos ter uma peça pronta a cada 15 minutos de operação do nosso sistema. Dessa forma, o nosso NPT seria de 60 sobre 15. O nosso NPT é 4 pessoas. Como o NPR é 5, eu posso dizer que a eficiência é 4 sobre 5, ou seja, a eficiência é 80%. Percebam que se eu estou fazendo uma peça a cada 15 minutos, nós vamos ter 4 peças por hora ou 32 peças por dia. Aumentamos, era 24, passou para 32. Assim como a eficiência também aumentou de 75 para 80. Então, conseguiu um novo incremento na nossa quantidade. E a última situação que eu queria explorar com vocês é quando eu coloco 6 pessoas. Se eu coloco 6 pessoas, seguindo a mesma lógica, qual é o meu gargalo aqui no sistema, como ficou na última configuração? Posto 1 com 10, posto 2 com resultante de 10 e posto 3 com resultante de 15. O nosso gargalo é o posto 3. Então, vou colocar a minha terceira pessoa, minha sexta pessoa aqui. E vou ficar com o posto 3 com 3 pessoas. É como se eu tivesse 3 postos 3 trabalhando em paralelo, ou seja, eu vou ter 3 unidades prontas em 30 minutos, o que dá um resultante não de 15, mas de 10 minutos por unidade. Percebam que com isso, todos os postos ficaram exatamente com o mesmo tempo. Todos os postos estão trabalhando no ritmo de 10 minutos por unidade. Consequentemente, esse vai ser o nosso tempo de ciclo, 10 minutos por unidade. O nosso NPT vai ser 60 por 10, vai dar 6. Se eu divido então 6 por 6, a eficiência volta a ser 100%, fazendo 6 peças por hora ou 48 peças por dia. Essa situação, que está descrita aqui no sexto caso, é uma situação bem específica, porque percebam que nós conseguimos, em um caso em que todos os postos estão funcionando de forma simultânea e trabalhando exatamente com o mesmo ritmo. Esse é o caso do balanceamento perfeito. Balanceamento perfeito é aquele em que nós temos eficiência 100%, mas com todos os postos funcionando de forma simultânea. Tá? Por isso que na situação não é balanceamento perfeito, já que o operador trabalha primeiro no posto 1, depois no 2, depois no 3, e os postos vão ficando parados. E na situação 2 também não é balanceamento perfeito, apesar da eficiência 100%, porque nós tínhamos um operador operando o posto 1 e o posto 2. Então o posto 1 e o posto 2 não funcionavam simultaneamente. Então, em todos esses casos aqui que nós vimos, a única que apresenta o contexto de balanceamento perfeito seria o caso 6. Ok? Então, com essa explicação, vamos então começar a fazer alguns exercícios.
que podem nos ajudar ainda mais no entendimento dessa matéria. Primeira situação, o pessoal diz o seguinte: com o uso de 3 pessoas, um produto é fabricado, passando por 4 postos de trabalho, cada um com tempos unitários de operação de 10, 15, 30 e 32 minutos, respectivamente. E ele pede para a gente calcular aqui alguns dados, tá? Tempo de ciclo, produção máxima horária, produção obtida em 25 dias com jornada de 8 horas por dia e a eficiência do sistema. É uma questão relativamente simples, né? Mas percebam, é fundamental que a gente veja, atente aos dados que são fornecidos. Ele já está aqui fechando a quantidade de pessoas que nós trabalhamos. São 3 pessoas. Se nós estamos trabalhando com 3 pessoas, esse é o NPR, é uma situação em que o sistema já está estabelecido. Então, eu vou trabalhar, no caso do balanceamento, pela capacidade. Percebam que em nenhum momento ele menciona a demanda, ele não diz quanto é que a gente tem que entregar. Ele só diz, ó, tem 3 pessoas aqui. Então, procure fazer o máximo que você puder com essas 3 pessoas. Vamos tentar usar da melhor maneira possível esses recursos. O que vai preponderar, então, é o tempo de ciclo, não o tempo táctil. O tempo táctil é quando eu quero planejar o meu sistema, quando eu tenho uma demanda estabelecida. Ok? Podemos usar até a equação em alguns casos, vamos ver isso mais na frente, mas o que vai definir é o gargalo, o que vai definir o tempo de ciclo é o gargalo, baseado na distribuição dessas 3 pessoas no nosso sistema. Então vamos lá, vou fazer aqui, são 4 postos com esses tempos, né? Então vamos desenhar aqui o nosso sistema. Então temos aqui o posto 1, o posto 2, o posto 3 e o posto 4. 10 minutos por unidade, 15, 30 e 32. 15, 30 e 32. Bom, se eu tenho 3 pessoas para alocar, se eu tenho 3 pessoas no meu sistema, a primeira coisa que eu devo fazer é tentar estabelecer aonde essas pessoas devem ser alocadas. E a regra que eu sugiro é começar a alocação pelos gargalos, ou não pelos gargalos, desculpem, porque eu só vou ter a definição do gargalo quando alocar todas as pessoas, mas pelos postos que têm o maior tempo. Então, vou alocar uma pessoa ao posto 4, vou alocar uma pessoa ao posto 3, e eu vou alocar uma pessoa aos postos 2 e 3. O que daria um tempo resultante de 25 minutos por unidade. Então, esse é o primeiro passo a fazer. Quando a gente tem uma quantidade de pessoas pré-definida, estabelecida, que devem trabalhar no nosso sistema, nós devemos, como primeiro passo para a solução da questão, tentar distribuí-las no nosso sistema. Tá? Então, dessa forma, eu posso identificar claramente que é o meu gargalo. O gargalo, de fato, é o posto com tempo maior. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes eu consigo alocar mais de uma pessoa aí ele deixa de ser o gargalo. Mas nesse caso não foi possível. Então, o nosso gargalo é o posto 4. Consequentemente, no item A dessa questão, o tempo de ciclo vai ser de 32 minutos. Tá? Já que o gargalo é ditado, estabelece, né, define qual é o tempo de ciclo. Bom, a outra pergunta que ele nos faz é qual a produção máxima horária. Eu poderia resolver isso aqui de 2 formas diferentes. A primeira forma seria uma regra de 3. Então, se o meu tempo de ciclo é 32 minutos, isso significa que eu faço uma peça a cada 32 minutos. Se eu quero a produção máxima horária, ou seja, se eu quero a produção máxima em 60 minutos, qual seria esse valor? Regra de 3. Então, esse nosso x seria 60 sobre 32, e vai dar 1, alguma coisa, né? Fazendo essa conta aqui, rapidinho. 60 sobre 32 vai dar 1,875. É um número quebrado e eu tenho que manter esse número quebrado, eu não posso arredondar. Tá? O número
a produção horária é 1,875. Eu não posso dizer que a produção horária é 2 horas. Porque se eu quiser calcular essa produção num período maior e usar 2 e não 1,875, vai dar diferente, vai dar errado. Então essa é a produção máxima por hora. A outra maneira de fazer isso é usar a fórmula do tempo takt. Só que nesse caso eu terei que supor que o tempo takt é igual ao tempo de ciclo. Ou seja, nós sabemos que o tempo takt, que nesse caso seria o próprio tempo de ciclo, é dado pelo tempo disponível dividido pela produção. Ou seja, 32 é igual a 60, que é o tempo disponível, 1 hora de trabalho, sobre a produção X, o P. Então a produção seria 60 sobre 32, que daria 1,875. Então existem essas duas formas para chegar nessa produção máxima horária. No item C, ele pede a produção obtida em 25 dias com jornada de 8 horas por dia. É só pegar o resultado e agregando, né? Então posso fazer isso de duas formas diferentes. Então vamos chamar isso aqui de produção mês. Produção por mês, 25 dias, 8 horas por dia. Então se eu faço 1,875 por hora, trabalho 8 horas por dia e trabalho 25 dias por mês, é só fazer essa multiplicação. 1,875 vezes 8 vezes 25, nós teríamos 375 unidades por mês. E a outra forma de resolver esse item C seria aplicar essa fórmula do tempo de ciclo, onde mudaria apenas o tempo disponível. Nesse caso, o tempo disponível não seria 60 minutos, né? Mas seria o tempo total. Desculpem, aqui 1,875 unidades por hora, tá certo. Então vamos aplicar essa fórmula considerando esse novo tempo disponível. Então nós temos 32 minutos, seria igual ao tempo disponível, que seria 25 dias, vezes 8 horas por dia, vezes 60 minutos. Não esqueçam de multiplicar pelos 60 minutos. Isso aqui dividido pela produção. Então a produção vai ser 25 vezes 8 vezes 60, dividido por 32. Fazendo essa conta, 25 vezes 8 vezes 60, dividido por 32, vai dar exatamente os 375 que nós havíamos determinado anteriormente, unidades por mês. E por último, ele pede a eficiência do sistema, né? Nós sabemos que a eficiência é calculada pela relação entre o NPT e o NPR. O NPR nós temos, foi dada a questão, 3 pessoas. O NPT eu vou ter que calcular. Mas como é que eu calculo o NPT? NPT seria a soma de todos esses tempos aqui, dividido pelo tempo de ciclo. Então, somando todos esses tempos, ou seja, 10 mais 15 mais 30 mais 32, nós vamos ter um total de 87 minutos. Então, posso dizer que meu NPT seria 87 dividido por 32, que é o tempo de ciclo, daria 2,71875. Esse é o nosso NPT. Não arredonda. Pode arredondar para 2 casas, 3 casas, mas não coloca para o próximo inteiro. Não tem sentido. O NPT é um número teórico, ele fica arredondado, ele fica na sua forma original mesmo. Então, nossa eficiência vai ser 2,71875 dividido pelo NPR, que é 3. Então, dividindo esse valor por 3, a nossa eficiência vai ser de 90,6%. E com isso nós terminamos essa questão.